Olá, no Repórter Eco de hoje você vai aprender dicas simples de como economizar água e encontrar vazamentos, considerados os vilões do desperdício. Vai saborear a gastronomia da nutricionista Neca Mena Barreto, famosa pelas receitas coloridas, saudáveis e com ingredientes bem brasileiros. E ainda cientistas das Nações Unidas fazem novo alerta para as decisões urgentes que os países precisam tomar e assim reduzir as emissões e conter o aquecimento do planeta. Veja os detalhes. Este pesquisador do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, explica o que podemos fazer para enfrentar os impactos do aquecimento global. Com alguns testes fáceis de fazer, você pode descobrir se tem vazamento em casa e se está desperdiçando água. E ainda, esta chefe de cozinha se inspira em ingredientes da biodiversidade brasileira para criar pratos coloridos, saudáveis e cheios de energia. O Repórter Eco começa agora. Reduzir o uso de combustíveis fósseis e investir em fontes de energia limpa como o sol e o vento para conter as emissões de CO2 e limitar o aumento da temperatura do planeta. O mais recente relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, aponta que as emissões de gases do efeito estufa aumentaram de forma acelerada na última década. Nos últimos 100 anos, a temperatura média no planeta subiu cerca de 0,68%. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o aumento foi de quase 1 grau. Parece pouco, mas os extremos de temperatura, tanto de frio quanto de calor, têm batido recordes históricos. Em estados da Amazônia, como Rondônia e Acre, as últimas enchentes causaram desolação. A seca no Sudeste modificou a paisagem das represas e trouxe à tona preocupações com o abastecimento de água. A produção de trigo, arroz e milho diminuiu ao redor do mundo. As mudanças climáticas já estão aí. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi criado em 1988 pelas Nações Unidas e tem representantes de mais de 190 países. Nós estamos falando de mais de 1.700 cientistas de todos os continentes, ligados principalmente a governos, centros de pesquisas e universidades. Eles não se reúnem para fazer novas investigações, e sim uma compilação dos estudos que apontam os principais fatos e acontecimentos relacionados com as mudanças climáticas. E aí, periodicamente, lançam relatórios para alertar os governos sobre o que é preciso fazer para evitar consequências mais graves, tanto para os seres humanos quanto para os outros seres vivos. Integrante do IPCC, o peruano José Marengo, que vive no Brasil há 20 anos, é pesquisador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele participa do grupo que trata de impactos, vulnerabilidade e adaptação e fala principalmente sobre as Américas Central e do Sul. Talvez os maiores riscos que se observam para a região são na parte de segurança alimentar, agricultura, na parte de segurança hídrica, que tem a ver com água e energia, e populações morando em áreas vulneráveis próximas a morro, por exemplo. Você pensa, isso não tem a ver nada com clima. Mas uma chuva intensa que produz deslizamento de terra tem que ver com o clima. Então, esse é um pouco o contexto. Marengo ressalta que não existe uma fórmula única de adaptação às mudanças climáticas. Cada região deve avaliar o que é preciso fazer e agir. Adaptação significa uma forma de poder enfrentar uma ameaça de forma que essa ameaça impacte o menos possível. Por exemplo, vocês não percebem, mas os invernos estão ficando cada vez mais quentes. Ainda que tenha dias muito frios. Mas ninguém morre por isso. Por quê? Porque as pessoas já não usam roupa pesada de inverno, saem com manga de camisa, então sem perceber estão se adaptando. Um exemplo, digamos, horrível da adaptação que eu coloco é alguém liga o ar-condicionado durante o verão e diz, não interessa o aquecimento global, eu estou com meu ar-condicionado e estou fresquinho e friezinho aqui.
Só que esse ar-condicionado vem de energia que é gerada por água e pode faltar água. Então, falta água, acabou a energia. Agora, para a adaptação, essa forma de enfrentar o problema, isso normalmente é responsabilidade dos governos, porque tem que obedecer uma política. Os cientistas e ambientalistas insistem na importância de modificar a nossa maneira de produzir, consumir, de viver, reduzindo a queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão. Apesar das dificuldades para chegar a soluções, o pesquisador lembra que é preciso trabalhar para manter florestas em pé, porque elas absorvem gases que poluem e intensificam o aquecimento da atmosfera. O que você acha que mudou do primeiro relatório para o quinto? O que ao longo desse tempo do trabalho do IPCC ficou mais claro para as pessoas? Ficou mais claro que a tendência de aquecimento existe, ficou mais claro que as atividades humanas têm um papel importante no aquecimento. Ou seja, entendam de que não é o homem que produz o aquecimento. O aquecimento é um processo natural. É o homem ou mulher que acelera e amplifica esse aquecimento. Entendeu? Já aconteceu aquecimento e esfriamento no passado, em ausência de homem, ausência de floresta amazônica. É uma coisa do planeta. É uma coisa do planeta, só que o que IPCC chama de mudança climática é um período curto, 200, 300 anos. Então, sabemos que daqui a 5.000, 20.000, 100.000 anos a Terra vai esquentar, vai esfriar e todos nós vamos a morrer, tudo bem. Mas en tanto que não fiquemos neste planeta e nossa família, queremos viver o melhor possível. A necessidade de reduzir as emissões de poluentes e conter o aumento da temperatura global ainda divide os países. E este é o tema de hoje do comentário do jornalista Washington Novaes. A última reunião de cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas e delegados de vários países em Berlim chegou ao final sem um acordo que leve à redução das emissões de gases poluentes da atmosfera e mostrou que esse acordo continua muito difícil. E o prazo final para que as nações cheguem a esse consenso termina no final deste ano. O painel do clima tem feito advertências graves sobre as consequências já demonstradas do aumento da temperatura em consequência de emissões, assim como do desmatamento e da acidificação dos oceanos. Já os defensores de novas tecnologias, em lugar de redução de poluentes, propõem, além do sequestro e sepultamento do carbono, a estocagem de energia eólica e solar na água do mar, principalmente para momentos em que não haja geração. Os críticos alertam para o risco de danos para aquíferos e risco de abalos sísmicos com o sepultamento do carbono e para a possibilidade de disseminação de algas e poluição com a estocagem de energia na água. Estados Unidos, Canadá e países árabes têm dificultado o acordo para a redução obrigatória de 40% das emissões. Mas o painel do clima diz que não há alternativas para impedir que a temperatura do planeta suba mais que 2 graus Celsius, e já subiu 0,8 grau. A ONU lançou há poucos dias o programa Década da Energia Sustentável, mas o consumo de petróleo continua aumentando, com investimentos na geração de 227 bilhões de dólares em 2013. Enquanto isso, houve redução dos investimentos em energias renováveis comparados com o ano anterior. A lógica financeira continuará prevalecendo? Até quando? E a que custos? Daqui a pouco você vai aprender a fazer uma salada colorida e saborosa.
A receita é da nutricionista e chefe de cozinha Neca Mena Barreto, conhecida pelos pratos originais com sabores bem brasileiros. E ainda dicas práticas para escapar do desperdício de água. O Repórter Eco volta em instantes.